Shabbat Shalom a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Hoje nós vamos ver a porção chamada Balak, né? Onde ele envolve Números capítulo 22, 2 até 25, 9, Haftarah de Miqueias 5, 6 até 8, 6, 8 e o capítulo 22 de Lucas. Ok? Como nós já sabemos, né? A palavra Balak significa destruir, devastar. Aquele que busca realmente destruir, ser um devastador de tudo aquilo que é obra de Deus. Muitos já sabem até da historinha de Balak, que vai chamar Balaão ou Bilã, né? Todo mundo já conhece. Todo mundo se apega na contagem da mula, né? Da história da mula, a mula que fala, aquela coisa toda. Mas não se atém a todo um conjunto de informações muito pertinentes para este tempo. Mas só que, em contrapartida, quando nós olhamos o livro de Lucas, capítulo 22, nós temos algo semelhante acontecendo no corpo de Cristo, que se arrasta até os dias atuais. Então nós iremos iniciar hoje, pelo nosso trabalho, pelo livro de Lucas, que o nível de informação e detalhamentos é muito grande. Então a gente precisa realmente ter certas compreensões de assuntos que são colocados hoje por muitas igrejas, por muitos ministros por aí, se dizendo ser sabedor da palavra de Deus, e que só porque fala algumas palavras em hebraico, ou que conversa alguma coisa, que tem domínio sobre a coisa. Alto lá. Não é bem assim. Não é bem assim. E mesmo até hoje, se a gente for na comunidade judaica, os próprios rabinos não param de estudar a Torá. Sempre tem revelação, sempre tem novidade, sempre tem. Então aquele que se coloca hoje sobre o altar, achando que sabe, desqualificando teologias, desqualificando uma série de outras coisas mais, desculpe, não anda em espírito. O espírito ele se move, ele não é estático. Então ele precisa, a cada momento, a cada etapa, a cada circunstância, reavivar em nós o desejo pelo conhecimento do que está oculto. Porque aquele que chega e fala, já sei, nada sabe. A própria palavra de Deus diz isso. Aquele que muito diz que sabe, nada sabe. É mais fácil buscar o humilde. Aquele que sabe o que significa o buraco de uma agulha. E nós explicamos semana passada o que significa o buraco da agulha. E pouca gente sabe o que é isso. Pouca gente sabe o que significa isso. Então nós aqui buscamos cada vez aprender, cada vez mais revelar tudo aquilo que nos é passado. E transformar realmente num bom ensinamento a todos. E assim trazer uma nova visão do que nós precisamos hoje no mundo. Nós estamos com uma fórmula de bolo. Se a gente analisar muito bem, nós estamos com uma fórmula de bolo. Contrata-se um pregador, coloca-se sobre o altar, fala um monte de coisas, em 40 minutos, 50 minutos, porque tem que encher de um monte de coisas lá, tem que arrecadar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, num espaço curto de 2 horas. E num Shabat, como começamos o dia de hoje, o dia tem 25 horas para adorar a Deus. Então é um tempo mais que suficiente para que nós nos capacitamos para uma semana repleta de Deus. Então não são 2 horas que enchem uma semana, mas sim um dia para Deus. Então muita gente que não sabe o que significa Shabat começou a ter essa nuvem dispersa. E Shabat justamente é o quê? Entregar para Deus um dia da semana, para que todos os outros 6 dias sejam de pura bênção. Mas vamos lá. Capítulo 22 de Lucas, já deve ter dado para vocês abrirem aí nesse capítulo e buscar as páginas e tudo mais. Aquele que ainda não tem muita familiaridade com a Bíblia, já foi no índice, já buscou, já sabe onde está localizado o capítulo 22 de Lucas. Já que se achou, amém? Digam aí, amém. Amém. Vamos lá começar então a nossa história do dia de hoje.
O capítulo de Lucas começa de uma forma sublime. Chegado o tempo da festa dos matzah, ou seja, o pão ázimo. O mesmo pão que foi feito na saída do Egito, no último dia da presença deles, no último jantar que eles tiveram no Egito, onde foi feito o cordeiro, foi passado o sangue nas vergas e tudo mais. Todo mundo já lembra dessa história. Então é o pão sem fermento. Então um pão sem fermento, ele representa quem? O corpo de Cristo. Um corpo que realmente precisa estar sem fermento, sem nada atrapalhando, sem nada que realmente desvie o objetivo. Ok? O próprio Cristo fala, eu vim para cumprir aquilo que o Pai me mandou fazer. Então, o corpo não pode ter fermento, não pode ter enxerto, não pode ter isso, ou segundo as intenções. Então, isso nos dá muito. Então, quando a gente fala de mazat, né, o pão ázimo, nós estamos falando o quê? Da remoção completa de qualquer influência. O que é essa influência? O chamado fermento. Muita gente começa a colocar o fermento dando outras denominações, outras situações que possam desviar o entendimento da palavra de Deus. Quando você, de repente, quer pegar vários capítulos ou versículos simplesmente jogados ao léu para garantir aquilo que você está falando, isso é influência. Isso é influenciar a opinião do ouvinte. E aí nós temos um problema muito sério. Isso daí é o princípio da tendência para a idolatria. Porque o pregador que se coloca como ídolo, eu sou bom, eu levo a palavra porque eu grito, porque eu faço, porque eu aconteço, isso não vem de Deus. Isso é fácil de identificar. O verdadeiro pregador, ele é simples, ele é humilde, fala com mansidão, como está na palavra. Fala com tranquilidade, como está na palavra. Porque o Espírito de Deus é manso. Se tem dúvidas, vai lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Fruto do Espírito. Não são frutos, é fruto do Espírito. É um conjunto de regras que fazem parte disso. Então, ser pregador hoje em dia, não é quem grita mais, ou quem fala mais alto. É aquele que sabe a palavra. Porque ganhar no grito só demonstra que não tem conhecimento. E precisa fazer jogada de influência no ouvido das pessoas. Por que eu estou forçando o ouvido? Já vão descobrir no próprio texto. Ok? Na parte seguinte, logo depois dessa menção sobre a festa de Mazá se aproxima, os sacerdotes já estavam armando alguma coisa, porque Cristo já estava incomodando o agir deles. A verdade é tão forte, que mesmo os sacerdotes, conhecedores da palavra, estavam incomodados. Então Cristo, verdade, não é isso? Ele é a verdade, o caminho e a vida, ok? Ninguém discute sobre isso, isso é fato. Então ele, sendo verdade, incomoda quem se diz pregador, seguidor do evangelho. Ele começa a ser um incômodo. E aí o que acontece? Existe uma profecia no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Eu marco aqui para vocês, vai. Daniel, capítulo 9, 25, 26. Há uma profecia justamente sobre isso, onde viriam as pessoas se dizendo de Deus, mas eles precisariam eliminar o Messias, porque reconheceriam que ele estava causando problemas para aqueles que se diziam de Deus, mas não eram de Deus, não estavam com Deus. Então, essa profecia lá no livro de Daniel, vocês vão ler depois o capítulo inteiro com tranquilidade, até sugiro que leiam o capítulo, não só o versículo. Entendam a história.
Se você fica se pegando em versículo, é que nem pegar o bilhetinho da sorte. Que é o meu dia, minha sorte de hoje? Então esqueçam isso. Ou se lê íntegra, ou então se esquece, você não está lendo Bíblia. Precisa pegar e pensar o capítulo inteiro ou o trecho inteiro para que você tenha discernimento, não apenas aquilo que te agrada. Porque senão você está jogando como se fosse adivinho. E adivinho a gente já sabe que desagrada Deus. Ok? Então nós temos aqui, posso apagar aqui? Pode. Ótimo. Nós temos aqui, então, quem são as pessoas que estão aí escritos aí? Seriam os sacerdotes, importantes. Ok? Sim. Deixa eu mudar de caneta, senão o pessoal que está assistindo depois vai incomodar, porque o azul fica muito claro, né? Então, deixa eu mudar só de caneta. Então, os sacerdotes importantes é quem estavam arquitetando contra a verdade. Ok? Sim. Ou seja, então o objetivo deles era cumprir a profecia. Ok? Então vamos lá. Fazendo esse ato profético, eles começam a arquitetar como nós iremos fazer para que essa profecia se cumpra. Muitas vezes as pessoas olham para Isaías, Jeremias, de acordo com alguns versículos que são grifados por alguns já estudiosos dentro da Bíblia de cada um. Principalmente Bíblias de estudo tem as referências já de Isaías e Jeremias. Mas aqui o pessoal esquece que no livro de Daniel tem essa profecia. E é raramente citada. Muitos falam da profecia de Daniel na profecia dos fins dos tempos. Mas precisa ter um time em cima disso daqui. Cumprir a profecia de eliminar o Messias. Então eles já estavam admitindo, realmente, a verdade é messiânica. A verdade é o Messias. Mas se nós aceitarmos que a verdade é ele, o que acontece com a importância do nosso sacerdócio? Nós não podemos admitir que ele faça do jeito que ele faz. Já que ele não aderiu à nossa postura, ele se tornou o quê? Um sacerdote humilde, que anda no meio do povo, que faz aquilo pelo povo, sem paredes, não precisa de paramento, não precisa disso, não precisa daquilo. Foi ao povo e fez maravilhas. São várias as passagens que nós olhamos. E a crítica sempre faz, porque ele curou no Shabat, porque ele curou no Shabat, porque ele curou no Shabat. Certo? E durante a semana, você como sacerdote, por que não curou o deficiente que vem aqui? Já que você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Precisou chegar no Shabat, aqui onde se reúnem todos os sacerdotes, para que houvesse cura? Porque durante a semana você estava ocupado com o quê? Cristo estava toda hora na escadaria, no templo, indo de cidade em cidade, ensinando e curando. Sacerdote que só fica nas 4 paredezinhas lá e não sai para o povo, tem medo do povo, esse não é sacerdote. Não é aqueles que vêm para a igreja, não. É aquele para onde ele vai. A necessidade não está dentro, fora da igreja. Fora da igreja. Cristo andou o tempo todo fora da sinagoga, fora do templo, fora. Ele curava na rua, bem diferente. nas casas das pessoas, uma forma bem diferente do que nós presenciamos hoje. Hoje é muito cômodo, eu ter um amplo espaço e receber lá um monte de gente, né? E de repente as coisas mudam. Nos adaptamos a um estilo romano de ser, não um verdadeiro sentido hebreu de ser. Ok? Como Cristo é. Então nós temos aí uma grande diferença com relação às coisas. O tempo de Salomão era pequenininho. Herodes transformou num negócio gigante.
Sem medida. Vamos lá. Então, continuando aqui. Então, qual era a forma que eles poderiam utilizar para se cumprir a profecia? Sacrificar o Messias. Qual era esse gatilho? A Bíblia nos revela. Quem é o gatilho para isso? Vamos lá. O gatilho que ia disparar toda essa situação se chama Yehudá Iscariote, ou seja, o famoso Judas Iscariotes, traduzido porcamente. Ok? Então nós temos aqui o gatilho, porque ele procurou o sacerdócio. Sabendo do que estava indo, aquela coisa toda, ele falou dos guardas, os guardas levaram ele até o sacerdócio e começaram a discutir o quê? Os termos de como iam fazer para que acontecesse a traição. Ok? Discutir termos, de verdade. Sim. Termos. Os termos são esses. Todo mundo sabe das moedas de prata. Ok? Então nós temos o quê? Que os sacerdotes importantes estavam oferecendo garantias para que ele pudesse realizar o intento de ser o gatilho de cumprir a profecia. Nós já sabemos dessa história. Aí nós analisando, voltando lá no Mazad, o pão sem fermento. Ele foi participar da Santa Ceia? Sim. Ok. Então ele se tornou um fermento no corpo de Cristo. Então o fermento no corpo de Cristo é aquele que está atrás do quê? Da recompensa. Por isso que Cristo fala para ele, vai lá e resolve o que você tem que resolver. Isso. Por quê? Você está comendo do meu banquete, você está se alimentando do meu corpo, do meu sangue, e ainda a traição no corpo de Cristo é o fermento. A traição no corpo de Cristo é fermento. Toda vez que você precisa de algo que te leve a uma compensação, a uma influência, é fermento. O corpo de Cristo sobrevive do que Deus dá. Sem precisar pedir. Sem precisar pedir. Principalmente a classe sacerdote. Sacerdote que fica pedindo, quando ele é dependente do que Deus vai dar, então ele não é sacerdote. Quem pede é ovelha. Ô pastor, cadê o meu pasto bom? Cadê minha água? Cadê isso? Cadê aquilo? Tem que ser provedor de bom alimento, ou seja, boa palavra, com ensinamentos sérios, fundamentais. E não ser aquele que vai com a desculpa. Ah, mas está escrito, pedi e vos será dado. A ovelha. Só você pegar o texto inteiro vai entender. Aqueles que estão necessitados. Ensinem a eles que no momento de angústia, quando vocês não estiverem por perto para fazer as maravilhas, eles vão clamar e vão ser atendidos. Mas você, sacerdote, tem um vínculo lá atrás, no livro de Levítico. Vocês se alimentarão do que Deus provê. Se você não está contente, abandone o sacerdócio. Vai ficar menos vergonhoso para você e glorifica assim o nome de Deus. Que enquanto você continuar pedindo, você está colocando fermento no corpo de Cristo. Pegou? Pegou ou não? Ou seja, operações interesseiras, tudo que influencia isso daqui, leva o povo aonde? Aquilo que Cristo mais falou, ao povo cego.
porque acha que eu vou dando, vou fazendo oferta, vou fazendo isso. Se Cristo é a oferta das ofertas, é o pacto dos pactos, é tudo, se resume nele, por que eu preciso ficar fazendo ainda sacrifício? Por que eu preciso ficar fazendo pactos? Para que eu preciso fazer um monte de coisa aí de pedidos, se ele é tudo? O sangue dele já foi derramado. A carne nós nos alimentamos ou não. Então se eu estou comendo a carne dele, estou bebendo do seu sangue, não preciso mais de sacrifício. Ele já está sendo o sacrifício. O que convém para nós? Tomarmos vergonha na cara e parar de ser cego. Porque senão se realiza o que ele profetizou. Cego guiando cego. Abram os olhos. Ok? Posso pagar aqui? Pode. Em seguida, já aparece, depois de toda essa tratativa, aparece uma situação muito peculiar, mas também muito... Como é que eu vou explicar? Há pessoas que tentam copiar a Pessah, né, a Páscoa judaica. Sim. Você vê as fotos, nós aqui somos testemunhas, já vimos fotos de jantares com os pratos maravilhosos, copos de cristal, aquele negócio todo. Nós celebramos aqui, pegaram o cordeiro, pegaram o osso, pegaram a romã, fizeram todo aquele aparato, né? Seguimos a tradição, mas não entendem. Fazem e não entendem o que significa. E aqui nós temos uma grande oportunidade de entender passagens que o próprio Senhor nos deixou nesse tempo. Em pouco tempo vocês vão ver aqui que nós hoje não estamos sabendo celebrar. Esquecemos o fundamento. Por isso que não posso dizer que o Velho Testamento está abolido, porque lá está o ensinamento. Vamos lá. Quando ele começa a falar em preparar o Seder de Páscoa, ou seja, ele está pedindo para fazer o quê? O jantar de Páscoa. Ok? Então, o Seder Pascal, ele nos lembra o quê? A passagem do anjo sobre a terra, onde ele vai remover todos os primogênitos. Ok? E Cristo é O primogênito. Então o sangue dele vai para a verga, vai se cumprir tudo aquilo que se foi feito lá no Egito. Não precisamos esclarecer mais sobre o assunto. Nós estudamos aqui à vontade sobre Pessah, inclusive praticamos. Ok? Agora começa uma série de informações que as pessoas passam batida. E aí os discípulos vêm para ele e perguntam assim: Senhor, onde quer que realizemos o Seder, o jantar de Páscoa? O que Cristo responde? Siga o pote de água. Isso. Todo mundo passa batido por ali, né? Quem é o nosso pote de água? Eu sou água da vida. É isso? Sim. Então, ou seja, você quer seguir Cristo? Segue o pote de água. Ele te mostra o lugar. Ele é a água da vida, que produz vida. Então, não foi claro, Cristo, siga o pote de água. Não é isso? Sim. Então tá lá. Na sala de hóspedes, que já está mobiliado. Ok? Um lugar alto. Nós estamos sendo hospedados. Nossa. Nós somos hospedados pelo próprio Senhor. Nós temos que começar a ler nesse tom. Como se nós estivéssemos com o Senhor, falando: onde o Senhor quer que a gente celebre? Siga o pote d'água, porque vocês serão hospedados lá. E hóspede é tratado pelo servo. Cristo coloca muito claro isso na discussão que vai ter lá na frente. Aquele que quer ser grande, se não souber servir,
Não é aquele que tipo, eu mando um monte de obreiro lá com um monte disso, fazer aquilo, e já estamos servindo a população. Não, tem que descer do seu pedestal de manto, como Araão fazia. Ia de casa em casa, de israelita em israelita, unindo pessoas, unindo famílias, unindo tudo que era direito. Araão era o cara mais amado, muito mais do que Moisés. Muito mais que Moisés. Tanto que o povo Israel inteiro chorou. Isso está escrito na Bíblia. Quando Moisés morreu, só os homens choraram. Porque ele é liderança. Ele tem que dar direções. Araão era o sumo sacerdote. Fazer um envolvimento. Então aquele que quer ser realmente uma posição alta, tem que ter esse envolvimento de servir. E Cristo vai dar uma aula para a gente em cima disso daqui. Então nós vamos ser hospedados e seguindo o vaso de água. Ok? Aí ele chega lá, ele mostra uma situação muito peculiar que todo mundo passa batido por aí e erra. E erra feio. E a gente vai dar uma revelada aqui, porque como nós aqui já celebramos a festa de Pêssar, de Páscoa, a gente já sabe o que significa cada situação. Nós sabemos que num jantar, no Seder Pascal, nós temos o quê? As mazot, os pães ázimos, e nós temos o quê? 4